Olá, tudo bem? O tema de nossa aula hoje é a hierarquia urbana no Brasil. Não esqueça de dar o seu joinha lá no vídeo e vamos para mais uma aula. Quando nós falamos de urbanização, vamos só lembrar que nós temos a população rural e a população urbana. Gostaria que vocês observassem que nesse gráfico ele mostra quando há uma diferença entre essas duas populações. No início da década de 1940, a população brasileira, a maior parte dela, quase 70% dessa população, ela vivia na zona rural. E uma menor parte, quase 30%, vivia na zona urbana. O Brasil era um país totalmente agrário ainda, existia pouco desenvolvimento industrial. A partir da Segunda Guerra Mundial, 1945, o Brasil passa a ter um processo de industrialização um pouco maior. Nós vamos começar a perceber que esse processo de urbanização, ou seja, o aumento da população urbana, ele começa a aumentar. Em compensação, a população rural começa a diminuir. Nós temos aqui uma população urbana que ainda mantém ela já passa para 36% a população urbana e a população rural já cai para 64%. Nós percebemos que a partir da década de 1960, as duas populações elas ficam muito próximas. A população rural no início dos anos de 1960, ela ainda é maior, 55% a 45%. Mas em meados da década de 1960, elas se igualam e a população urbana ela passa a ser maior. Aqui já em 1970, nós temos um crescimento dessa população urbana em 56%, contra 44% da população rural. E ela vai em uma crescente nos anos seguintes. A população ela passa a se concentrar cada vez mais na zona urbana. Aqui em 1991, a população urbana já salta para 74%, 81% em 2000 e aproximadamente 84% em 2010. Essa concentração da população, o processo de urbanização, ele não ocorre de forma igual em todas as regiões. Já nós falaremos sobre isso. Agora, uma das causas desse processo de ocupação das cidades, a ida das pessoas para a cidade, nós tivemos um processo chamado de êxodo rural. Até início do processo de modernização da economia brasileira, do processo de industrialização, nós tínhamos ainda uma agricultura que era feita de sistemas bastante antigos, onde a mão de obra ela era braçal, as pessoas viviam no campo, então normalmente trabalhava-se ali a família e era um trabalho quase que todo ele braçal. Tanto o processo de plantio, o processo de controle das pragas, o processo de colheita. A partir do momento que nós tivemos o processo de industrialização, nós passamos a ter também um processo de modernização no campo. A utilização cada vez maior de máquinas, de implementos agrícolas. Nós tivemos um processo chamado de Revolução Verde, que foi o uso de técnicas modernas de produção. Essas técnicas modernas, elas possibilitaram, por exemplo, o aumento da produtividade, o aumento da produção desses gêneros agrícolas. O que causou o êxodo rural? Então nós temos duas coisas aí. O processo de industrialização nas cidades, as cidades passaram a oferecer mais emprego, as cidades naquele momento ofereciam condições que poderiam ser mais atrativas, como, por exemplo, saneamento básico, acesso à água tratada, energia elétrica, coisa que na zona rural não se tinha. Acesso à educação, hospitais. Então era tudo muito difícil na zona rural, principalmente naquelas áreas mais afastadas das cidades. Os meios de transporte ainda eram muito poucos, escassos, as linhas de transporte e de comunicação eram muito deficitárias nesse período. Essas pessoas, então, foram atraídas por esse processo de industrialização. Juntamente com isso, a mecanização da produção agrícola, a utilização de defensivos agrícolas,
fez com que houvesse uma redução da oferta de emprego no campo. Essas pessoas ficaram desempregadas, tinham que ir para a cidade. Junto a isso, os fatores econômicos, muitas famílias perderam o direito às suas terras. Eles tiveram que, por endividamento junto aos bancos, eles foram preciso vender as suas terras e foram para as cidades. Muitos desses trabalhadores, eles continuavam trabalhando no campo, mas já passaram a viver nas cidades. O êxodo rural ele foi fundamental para o processo de urbanização brasileira. Quando nós observamos agora o processo de urbanização de acordo com as regiões brasileiras, nós vamos ver que, no geral, o Brasil ele possui aproximadamente 85% da população vivendo nas cidades e 15% dessa população vivendo na zona rural. Mas observem que a região sudeste, esse índice ele é muito maior, chega a 93%. Ou seja, de cada 100 pessoas que vivem na região sudeste, 93 vivem nas cidades e apenas 7% ou 7 pessoas viveriam no campo. Nós vamos vendo que na região centro-oeste esse número também é alto, acima da média nacional, que deve ser algo em torno de uns 87, 88%. Já a região sul fica bem próximo da média nacional. As regiões onde essa média nacional ela é menor é aqui na região norte e na região nordeste. A região nordeste é a que nós temos a menor urbanização, cerca de 73%. Verificando esses dados, nós podemos chegar a algumas conclusões. Que essas regiões, a região norte e a região nordeste, são regiões menos urbanizadas, mas mesmo assim acima dos 73%. No caso da região norte, algo que explica esse processo de urbanização. A própria floresta. Grande parte da população lá ainda vive junto às margens dos rios, onde eles tiram o seu sustento, através da pesca, através da coleta de frutos, através da caça. Então são chamados de ribeirinhos. Já na região nordeste, é muito comum esse processo, principalmente na região mais seca, que é a região do sertão nordestino, onde grande parte das pessoas ainda vive na zona rural. Esse processo de urbanização, ele vai ter algumas consequências. Uma dessas consequências, ele aumentou o processo de desigualdade social no país. A desigualdade social com a urbanização, ela se tornou um pouco maior. Então, nós vamos ver, primeiramente, algumas causas dessa desigualdade. Por que o Brasil ele ainda tem grande desigualdade? E vamos ver que o Brasil está entre as maiores economias do mundo. Ou seja, ele está entre os países que mais geram riqueza no mundo. Só que o problema é na hora da redistribuição dessa riqueza. Há concentração dessa riqueza na mão de poucas pessoas e uma grande maioria das pessoas ficam sem acesso a essa riqueza. É isso que nós chamamos de desigualdade. No caso da desigualdade social, as causas: falta de acesso à educação de qualidade. O processo de formação, através da educação, é importantíssimo para mudar a vida das pessoas que nascem numa situação de pobreza ou até mesmo de miséria. A educação ela possibilita uma melhor qualificação dessas pessoas e a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho, recebendo salários um pouco maiores. Quanto maior a formação, maior a possibilidade de você conseguir um emprego que seja mais rentável. Existem aqueles empregos que necessitam de pouca qualificação, mas são aqueles empregos que também oferecem salários menores. Uma política fiscal injusta. O segundo ponto. Cobra-se uma quantidade muito grande de impostos no nosso país. Nós pagamos esses impostos em qualquer produto que nós vamos adquirir. E essa carga de impostos, então, ela fica de forma injusta porque aqueles que têm menos pagam mais. Aqueles que às vezes têm mais dinheiro, eles pagam menos impostos. Então, essa cobrança desses impostos faz com que o poder de compra
das populações mais pobres seja reduzido. Então, aquele dinheiro que ela poderia utilizar para comprar mais coisas, ela utiliza pagando os impostos. Um produto, até ele chegar ao consumidor final, ele ser vendido em uma loja, um produto qualquer que ele seja, ao longo de toda a cadeia produtiva, ele paga imposto várias vezes. Isso vai fazendo com que esse produto ele fique mais caro. Se nós não tivéssemos esses impostos, os produtos seriam mais baratos e as pessoas poderiam consumir um pouco mais. E elas consumindo um pouco mais, haveria necessidade cada vez mais das fábricas produzirem mais. Então elas poderiam contratar mais pessoas. E elas contratando mais pessoas, elas lucrando mais, elas poderiam pagar salários melhores. Os baixos salários, o terceiro item. O poder de compra ele vem caindo há bastante tempo. Então, cada vez mais, as pessoas compram menos com o salário no final do mês. Isso ocorre porque o aumento desses salários não acompanha o aumento dos preços. Então, os produtos eles aumentam de acordo com as tabelas pelo governo, IPCA, GPM, que são tabelas utilizadas para dar esses aumentos, e esses índices eles ficam acima do valor da inflação. Então, aumenta-se o salário, ele é aumentado de acordo com a inflação, e esses índices aumentam acima da inflação. Então, o valor de compra dos salários vai reduzindo. Outra coisa que causa desigualdade, a dificuldade de acesso a serviços básicos, como saúde, transporte público e saneamento básico. Tudo isso, imaginemos agora no momento de pandemia. O acesso à saúde é importantíssimo. E esse acesso à saúde ele vai ocorrer de forma desigual. Aqueles que têm mais dinheiro vão ter um acesso maior. Aqueles que têm menos dinheiro vão ter um acesso menor ou nem ter esse acesso a essas condições de saúde. Agora, o que é a consequência dessa má distribuição de renda? Que tipo de consequência que nós vamos ter nessa desigualdade social que pode ser observada no Brasil? Juntamente com essa desigualdade, o processo de urbanização. Nós vamos ter aqui no primeiro momento o processo de favelização. Isso ocorre principalmente nas cidades de porte médio para cidades maiores, que é o surgimento daquelas moradias em péssimo estado de sobrevivência. Se aquelas moradias em barracos feitos com restos de material de construção, ou com papelão, ou até mesmo com resto de folhas de zinco, as favelas elas surgem, é uma ocupação de uma área, normalmente tem aqueles locais que são chamados de barracos, que a construção é precária. O aumento da pobreza. Quanto mais a renda fica concentrada na mão de poucas pessoas, vai faltar dinheiro para as demais. Então a pobreza ela vai aumentando. E também com isso há um aumento da miséria, que são aquelas pessoas que não têm condições nem de se manter. São aquelas pessoas que às vezes não têm acesso nem às alimentações básicas, às refeições básicas diárias. Elas vivem uma situação de miséria. O aumento da desigualdade, ele também pode dar origem, como ter uma consequência, o desemprego. As pessoas que têm menos renda, às vezes não conseguem ter o acesso a uma educação de qualidade, automaticamente fica mais difícil para elas competirem no mercado de trabalho. E se elas não alimentam bem, elas também têm a questão da desnutrição, elas não têm acesso a todas aquelas vitaminas necessárias para o seu ter um bom estado de saúde. Né? Então, uma alimentação equilibrada, ela às vezes não tem nem alimentação, quanto mais uma alimentação equilibrada. Processo de marginalização. Em alguns locais mais pobres, as pessoas, como alternativa para tentar sobreviver, elas se envolvem com o tráfico de drogas, por exemplo. Então, há aumento da marginalização nessas áreas pobres. Com isso, eu não quero dizer que nas áreas ricas não há esse processo de marginalização. Ocorre também, só que é de uma outra forma.
né? Os volumes de dinheiro são maiores. O aumento da violência. O aumento da violência ele ocorre as pessoas não tendo condições de sobreviver, muitas vezes com o aumento da marginalização. Algumas pessoas, para manter o seu vício, elas vão roubar, elas vão assaltar. Algumas, o aumento dos índices de violência eles tendem a aumentar nesses casos. Aqui nessa imagem, dá para nós vermos um exemplo desse processo de desigualdade. Aqui nós temos uma comunidade, uma área bem pobre. As construções são feitas, elas começam sendo feitas, olha, essas aqui embaixo, elas são feitas de resto de construção. As outras já são feitas de alvenaria, ou seja, são feitas de tijolos, tem telhado. Mas, um contraste com essa imagem, nós vemos aqui no fundo os conjuntos de prédios que possuem áreas maiores e eles têm um conforto muito maior. Então, essa imagem ela mostra um pouco da desigualdade que ocorre nas cidades, e essa desigualdade ela cresceu muito com o processo de urbanização, a ida das pessoas do campo para as cidades. Agora, quando nós falamos de cidades, as cidades elas têm uma determinada hierarquia. Então, nós temos aquelas cidades menores, aquelas um pouco maiores, as cidades médias e as grandes cidades. Nós falamos, existe também a chamada rede urbana, que é a interligação entre as cidades. É o fluxo de pessoas, de mercadorias, de informação entre essas cidades. Uma pessoa que sai de uma cidade para outra, ela vai em busca dessas trocas de mercadorias, até mesmo. As pessoas moram numa cidade e fazem compra na outra, moram numa cidade e fazem consulta médica na outra. Então, isso tudo faz parte da que nós chamamos de rede urbana. E as cidades, elas, de acordo com a característica delas, elas possuem uma espécie de função. É a característica dessa cidade. Então, antigamente, nós tínhamos as vilas. Essas vilas, as pessoas normalmente iam para as cidades mais próximas, que eram as cidades maiores. Dessas cidades maiores, normalmente o comércio que elas tinham era com aquelas cidades um pouco maiores, que eram os centros regionais. Depois nós temos as metrópoles regionais, até mesmo as metrópoles nacionais. O que são as metrópoles? As metrópoles são formadas por aquelas cidades de grande porte ou por aquele conjunto de cidades que tem normalmente uma estrutura maior. As cidades elas vão ter universidades, elas vão ter vários hospitais. É uma infraestrutura bem maior. E é muito comum nas formações dessas metrópoles, quando duas cidades elas se encontram fisicamente. Então, uma cidade vai crescendo até encontrar com uma outra cidade. A isso nós damos o nome de conurbação. Esse é o esquema clássico. A cidade menor é ligada à cidade um pouco maior, essa outra um pouco maior e assim por diante. Então, a vila são aquelas aglomerações menores. A cidade local, as cidades pequenas, com até 50, 60 mil habitantes. O centro regional já são aquelas cidades um pouco maiores, acima de 100 mil habitantes, 150 mil habitantes. A metrópole regional é aquela que já tem uma área de atuação grande numa região, como é o caso, por exemplo, de Belo Horizonte, que tem uma atuação grande quase que todo o estado de Minas Gerais. Já a metrópole nacional é aquela que atua praticamente sobre todo o país, como é o caso de São Paulo. Esse era o esquema clássico. Hoje em dia, com os avanços dos meios de comunicação e principalmente dos meios de transporte, é muito comum as pessoas em qualquer uma dessas outras cidades, ou de acordo com a função, o tamanho da cidade, elas terem uma ligação muito grande entre elas e até mesmo com as metrópoles nacionais. Então, hoje, a circulação de pessoas, de capitais, de informações, envolve todas essas cidades, mesmo independente do tamanho dessas cidades. Elas são todas interligadas graças a esses avanços, principalmente nos meios de transporte
e de comunicação. Aqui nós vemos um pouquinho da hierarquia dessas cidades. Então, nós temos as metrópoles. As metrópoles elas são responsáveis por exercer um poder de atração e influência sobre um número de cidades muito grandes. E essas cidades, as metrópoles, elas podem ser classificadas como metrópole nacional ou regional. E existem aquelas que são as metrópoles mundiais, que exercem influência sobre outros países, como é o caso de Nova York, como é o caso de Londres, por exemplo. A metrópole nacional, a área de influência dela é sobre o país. Então ela vai influenciar não só o seu estado, mas vai influenciar os outros estados também. Aqui no Brasil nós temos a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo Brasília, porque essas cidades elas são centros das decisões econômicas, políticas do nosso país. A metrópole regional, ela já apresenta uma influência em uma parte do seu estado, como é o caso de Campinas, por exemplo. Eu já citei o caso de Belo Horizonte, podemos citar o exemplo de outras, como é o caso de Porto Alegre. Então, a área de atuação delas de influência é normalmente em um estado, uma parte do estado. Para ser considerado uma metrópole, normalmente cidades acima de 1 milhão de habitantes ou aquele conjunto de cidades que tem acima de 1 milhão de habitantes. Os centros regionais são aquelas cidades médias, acima de 100, 150 mil habitantes, que a influência dela é numa área bem menor, uma região um pouco menor. Enquanto que a metrópole regional exerce ali sobre uma grande parte do estado, essa daqui já é uma área menor do estado. Isso porque ela vai se destacar naquela pequena região. Ela é bem menor do que as metrópoles regionais ou até mesmo as metrópoles nacionais. Ela ainda não é uma metrópole. Já a cidade local é aquela que tem uma população bem menor, uma população às vezes em torno de 50 mil habitantes, 30 mil habitantes. O que ela vai exercer influências é sobre algumas cidades apenas que são menores ou até mesmo no tamanho dela. Já as vilas são aqueles pequenos aglomerados de pessoas. Essa já ainda não conseguiu ter o direito de ser considerada como uma cidade. Ela não é emancipada ainda. Ela é um distrito, uma vila, é ligada a uma cidade. No caso do Brasil, observem esse mapa. Ele mostra um pouquinho dos tipos de domicílio que nós temos no Brasil. A quantidade de domicílios, aqui dá para nós percebermos que quanto maior a quantidade de domicílios, quer dizer que é maior a quantidade de população. Nós temos aqui então o total, que é em verde, em vermelho as pessoas que moram em casas e as que moram em apartamentos. Nós conseguimos perceber que aquelas regiões onde nós temos maior população são justamente a região sudeste, a região nordeste, depois nós temos a região sul e muito próximo, região norte e região centro-oeste. Mas dá para a gente perceber que a maior parte das pessoas no Brasil, aqui no geral, elas vivem em casas, uma parte menor em apartamentos. As casas e apartamentos, o surgimento dessas casas e apartamentos, elas ocorrem principalmente algumas cidades, quando o processo de urbanização delas ocorre, a cidade ela pode crescer horizontalmente, através da construção de casas, ou ela pode crescer verticalmente, através de apartamentos. Os apartamentos, os prédios, eles ocupam menos espaço e vivem mais pessoas. Já as casas, elas ocupam um espaço maior, né, e vivem menos pessoas. Neste caso, a região que nós temos o maior número de pessoas vivendo em apartamentos é justamente a região sudeste. Aqui também nós temos as duas maiores cidades do Brasil, que é
São Paulo e Rio de Janeiro. Então isso justifica o fato delas terem mais prédios. Então esse é o tema da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!